Olá, é bom ter você de volta. Vamos então ver as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na segunda semana de novembro de 2018. A primeira decisão que vemos então é na reclamação 7601, dígito 42 de 2017. É essa reclamação que está referida aqui, a reclamação do artigo 988 do CPC. Aqui uma observação inicial já, a ementa não está correspondendo exatamente à conclusão do julgamento, tampouco ao seu dispositivo. A ementa traz pela procedência de reclamação prevista no artigo 988 do CPC, em vista de decisão de turma que encontraria o tese fixada no julgamento de tema repetitivo. Entretanto, quando se observa o inteiro teor desse julgamento, inclusive o seu dispositivo, se verifica que a conclusão é pelo não cabimento da reclamação contra a decisão monocrática proferida pelo ministro ou por decisão colegiada do tribunal pelo seu órgão pleno ou fracionário, ou seja, a decisão foi com base na atual redação do artigo 212 do Regimento Interno do TST, que indica o não cabimento da reclamação prevista no artigo 988 do CPC, ou seja, a reclamação disposta para preservação da competência dos tribunais ou para a manutenção ou para a obediência a precedentes obrigatórios. Nesse caso, então, a compreensão é de que não seria cabível essa reclamação. Aqui, um recurso ordinário em ação rescisória 8894, dígito 03 de 2011, no qual se esclarece acerca dos efeitos de recurso não cabível para a contagem de prazo decadencial na ação rescisória. A ementa do julgado traz que não há dúvida de que o recurso de embargo interposto pela autora não era o meio adequado para a impugnação da decisão em que negado provimento ao agravo do instrumento, mediante análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista. Desse modo, se o recurso de embargos não se prestou para o adiamento do termo inicial do prazo decadencial, o trânsito em julgado da decisão recidenda deu-se em data anterior ao trânsito em julgado da decisão monocrática proferido pelo ministro Dias Toffoli, em que indeferido o agravo do instrumento em recurso extraordinário nos termos exatos do item 3º da súmula 100. Ou seja, pela súmula 100, que define muitas das hipóteses de contagem do termo inicial, termo final da decadência, do prazo decadencial na ação rescisória, se tem que a interposição de recurso não cabível ou recurso não conhecido não protrai, não atrasa a constatação do trânsito em julgado para efeitos de ajuizamento de ação rescisória. E nesse caso, o recurso que foi considerado incabível foi os recursos de embargos à SDI em vista de decisão em agravo de instrumento, ou seja, a aplicação da súmula 353. E nesse caso, o trânsito em julgado definitivo, ou pelo menos para fins de ação rescisória, se deu com as decisões da turma acerca desse agravo de instrumento, eventuais embargos de declaração nessa decisão da turma. Os recursos posteriores, por exemplo, relacionados a esses embargos à SDI, não tiveram qualquer efeito para o adiamento do termo inicial do prazo decadencial. Essa é uma questão importante de ser observada caso haja necessidade de interposição ou análise de ação rescisória. Eventualmente, há circunstâncias em que esse ajuizamento de recurso extraordinário e eventual trâmite do seu agravo de instrumento é capaz de atrasar ou de protrair o trânsito em julgado e, consequentemente, o início da contagem do prazo decadencial. Mas, nesse caso, em que houve a interposição de embargos à SDI em virtude do julgamento da turma em agravo de instrumento em recurso de revista, não houve esse adiamento, ou seja, o trânsito em julgado se constatou desde as decisões da turma no julgamento do agravo de instrumento. O próximo caso que vemos é um recurso ordinário em mandado de segurança 2579 de 40 de 2017, cuja conclusão traz da possibilidade, num caso bastante específico, bastante peculiar, da concessão de antecipação dos efeitos da tutela em ação revisional. O caso é um tanto imbrincado e merece alguma explicação. Havia decisão transitada em julgado determinando o pagamento de adicional de periculosidade a trabalhadores que realizavam tarefas com um aparelho de raio-x móvel, um aparelho que pode se deslocar até o leito do paciente, em unidade hospitalar, e realizar ali o exame de raio-x. Entretanto, após esse trânsito de julgado, adveio a portaria 595 do Ministério do Trabalho, que excluiu essa situação, o trabalho com raio-x móvel, das situações que autorizam, que determinam o pagamento de adicional de periculosidade. A empregadora, então, ajuizou a ação revisional, que é o meio processual adequado para a rediscussão
de cumprimento de decisões transitárias julgadas com relação a prestações continuadas, formulando então um pedido de antecipação dos efeitos da tutela exatamente para não pagar mais esse adicional. E esse pedido foi indeferido. Houve a impetração então do mandado de segurança, o que também foi indeferido. E finalmente, no julgamento do recurso ordinário no TST, houve a concessão parcial da segurança para se possibilitar a supressão da parcela do adicional de periculosidade após a publicação da portaria do Ministério do Trabalho. É bom lembrar que, especialmente nos casos de adicional de periculosidade, a atividade que é considerada perigosa é assim considerada nos termos da regulamentação do Ministério do Trabalho, e a eventual modificação desses regulamentos autoriza também a alteração relativa ao pagamento do adicional. E essa foi a circunstância. A particularidade desse caso é que havia decisão transitária em julgado determinando esse pagamento. E assim é que se fez necessária a ação revisional. E a particularidade desse caso é que se deferiu, autorizando então a supressão parcial ou supressão após a edição da portaria, a modificação do estado de coisas, a supressão do adicional. É assim então que a ementa do julgado sintetiza o que foi decidido. Os valores que porventura sejam cassados pela condenação relativa ao período anterior à data da publicação da portaria 595 do Ministério do Trabalho devem ser adimplidos em observância às situações jurídicas consolidadas sob a égide da regulamentação anterior. De outra parte, a liquidação relativa aos valores do período posterior à edição da mencionada portaria e a inclusão da parcela em folha de pagamento da substituída devem ser suspensos até o trânsito em julgado da ação revisional, ante a violação do direito líquido e certo do litisconsorte de obter a revisão da condenação em razão da superveniência de norma a modificar o estado de direito. A próxima decisão que vemos, então, é uma matéria que imagino já ter tratado nesse vídeo, mas que, por conta da sua recorrência, parece interessante tratar dela novamente. Trata-se do agravo em agravo de instrumento em recurso e revista 10625 de 77 de 2013. O ponto principal é essa circunstância de que o prazo para o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em vista da manifestação da ausência de repercussão geral, esse prazo é de 8 dias, ou seja, nos casos de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base em pronunciamento do STF acerca da ausência de repercussão geral, é cabível agravo interno no tribunal de origem, nesse tribunal no qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. E como o regimento interno do TST prevê que o agravo interposto de suas decisões tem um prazo de 8 dias, não se aplica o prazo de 15 dias, que seria o esperado ou que seria o previsto no CPC. E, consequentemente, o recurso de agravo interposto nessas situações após o 8º dia é considerado intempestivo. É uma questão um tanto obscura, um tanto arcana. Eu imagino já ter tratado dela, mas em vista da recorrência me pareceu importante renovar. Assim, a emenda desse julgado traz que, na esteira do julgamento do Pleno do STF, no agravo de instrumento 760358, a decisão em que é aplicado precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem. Tal orientação foi consolidada no CPC vigente, artigo 1030, parágrafo 2º. O agravo interno está previsto no artigo 265 do Regimento Interno do TST com prazo de 8 dias. Assim, não observado o prazo de 8 dias, o não conhecimento do agravo por intempestivo é medida que se impõe, tanto quanto a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC em razão da manifesta inadmissibilidade do apelo. O próximo caso que vemos, de alguma curiosidade, é o agravo em recurso ordinário em mandado de segurança 6028, dígito 83 de 2016, do qual se confirma que a legitimidade para a impugnação de decisões judiciais que determinam o redirecionamento da execução é do sócio ou das pessoas contra as quais foi redirecionada essa execução e não do devedor originário. Assim, a emenda desse julgado traz que os atos de execução que fundamentam o pedido de tutela de urgência estão efetivamente direcionados contra os sócios da impetrante, que, obviamente, possui personalidade jurídica distinta da principal executada. Assim sendo, a impetrante não possui legitimidade para pleitear em nome próprio direitos de seus sócios, que devem se valer dos instrumentos processuais que a lei lhes faculta no sentido de defender seu patrimônio pessoal.
Então, o que ocorreu no caso foi o processamento de uma execução contra uma determinada empresa, que era a devedora originária. Não satisfeita essa execução, esse cumprimento de decisão, a execução foi redirecionada contra seus sócios. A empresa devedora originária, então, interpôs medidas para discutir esse redirecionamento. Entretanto, o que se compreendeu foi que, em virtude da personalidade jurídica distinta tanto da empresa quanto dos seus sócios, a empresa não teria legitimidade de pleitear em nome próprio direito do sócio, ou seja, o não de redirecionamento. Assim, esses sócios é que deveriam promover em nome próprio e não a empresa as medidas que fossem adequadas, como a interposição de agravo de petição ou mesmo o embargo de terceiros conforme o estado da execução. O próximo caso que vemos então é a ação rescisória, é o RO em ação rescisória 590 de 71 de 2016. Nele se trata dos limites do aproveitamento das alegações trazidas na petição inicial da ação rescisória. Como se sabe, o artigo 966 do CPC traz, de alguma sorte, tipificando os fundamentos que autorizam o processamento e conhecimento de ação rescisória. Entretanto, pode haver alguma dúvida objetiva ou alguma divergência de fundamentação que faça com que esse dispositivo indicado, um dos incisos do artigo 966, não corresponda exatamente à causa de pedir apresentada na petição inicial, mas ainda assim, em algumas circunstâncias, pode ser aproveitada essa alegação e, eventualmente, procedido ao corte rescisório, ou ao menos à apreciação dessa pretensão rescisória. Entretanto, o que se teve no caso foi que essa ação rescisória pretendia a desconstituição de sentença homologatória, de decisão homologatória de acordo, e na qual se discutia o fundamento essencial era direcionado à manifestação de vontade que precedeu a esse acordo que foi finalmente homologado. Como se sabe, essas decisões homologatórias de acordo judicial podem ser desconstituídas por meio de ação rescisória. Entretanto, no caso, o vício que se observou nessa decisão homologatória seria relacionada à competência material da Justiça do Trabalho exatamente para examinar a causa acerca da qual houve o acordo. Entretanto, essa matéria não estava delimitada na petição inicial e, consequentemente, não era possível o aproveitamento, porque não era o caso de mera indicação incorreta do inciso correspondente à causa de pedir, mas com uma completa divergência entre o vício aparentemente presente na decisão cuja rescisão se pretendia e as alegações formuladas pela parte. É assim então que a emenda deste julgado está disposta. Somente é lícito ao tribunal capitular corretamente o pedido desconstitutivo em uma das hipóteses do artigo 966 do CPC, conquanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, súmula 408 do TST. Ocorre que na espécie não há nenhuma linha sequer na petição inicial, abordando a questão da incompetência absoluta do juiz da terceira vara do trabalho de Belém, o qual prolatou sentença homologatória que os autores pretendem ver desconstituída. Tratando-se de questões estranhas aos fatos e fundamentos eleitos como causa de pedido na petição inicial, é inviável a desconstituição da sentença com base no artigo 966, inciso 2º do CPC. Desse modo, há de se manter o acordo regional que julgou improcedente a ação rescisória. O próximo caso que vemos, então, serve para confirmar o entendimento que já vem sendo revelado por alguns órgãos do TST, no sentido do cabimento da instauração, da impetração de mandado de segurança para corrigir a irregularidade acerca da não instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, quando houver o redirecionamento de execução contra sócios de empresa após a vigência do CPC 2015, sem que haja instauração desse incidente, há a possibilidade da impetração do mandado de segurança para corrigir essa irregularidade processual. É assim, então, que a emenda traz. A partir da vigência do CPC 2015, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica deve ser levada a efeito necessariamente com a instauração do incidente de que cuidam os artigos 133 a 137 do referido diploma legal, conforme orienta, aliás, o artigo 6º da Instrução Normativa número 39 do TST, não sendo possível examinar a pretensão mandamental, porquanto não oficiada a autoridade apontada como coator nem notificado o litisconsorte passivo, determina-se o retorno dos autos à corte de origem a fim de que o mandado de segurança seja processado e julgado. E aqui alguns comentários laterais, ou seja,
Se você não está habituado ainda com o procedimento do mandado de segurança, então é sempre bom lembrar que a autoridade coatora, ou a autoridade apontada como coatora, será o juízo prolator da decisão que vai ser impugnada, ou seja, o juiz da vara da execução, do juiz da execução, determinou o redirecionamento da execução, e essa seria o ato julgado coator. A autoridade coatora, então, seria o julgador. No mandado de segurança também há a necessidade da notificação do litisconsorte passivo, ou seja, aqui no caso o exequente, a parte exequente, porque ele pode ser prejudicado com a desconstituição dessa decisão relativa ao redirecionamento, ou seja, a parte que foi aparentemente favorecida com o ato alegadamente ilegal deve ser notificada como litisconsorte. E nessa circunstância, apesar de se entender pelo cabimento do mandado de segurança, esses atos relativos à notificação, seja do litisconsorte, seja ao ofício, à autoridade apontada como coatora para prestar informações, como isso não havia ocorrido, determinou-se o retorno dos autos à cor de origem. O Tribunal Regional tinha simplesmente indeferido a petição inicial, entendendo pelo não cabimento, porque se trataria de matéria passível de impugnação por meio diverso. Na verdade, até é, mas como vem se manifestando o TST, nesses casos, por ser flagrante desvio do rito processual agora exigível, cabe o mandado de segurança. E essas foram as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na segunda semana de novembro de 2018 pelo TST. Alguns dos temas que foram abordados até já são objeto de vídeos anteriores nossos, que tratamos especificamente de alguma dessas matérias. Mas se alguma delas lhe chamou a atenção ou você acha que merece maior explicação, deixe indicado nos comentários e podemos tratar delas em vídeos separados. O link para as emendas completas desses julgados estará presente na descrição do vídeo logo abaixo. Apenas relembro que no primeiro caso que apresentamos hoje, relativo à reclamação prevista no artigo 988 do CPC, a ementa não está correspondendo exatamente à conclusão do julgado, ou seja, por algum tipo de dificuldade, em virtude especialmente de vistas regimentais e mudança de entendimento do relator, a ementa não corresponde exatamente ao que consta do dispositivo do acordo. Então é sempre bom ter essa atenção. Mas, de toda maneira, o link para as outras emendas que estão corretas estará logo abaixo aí na descrição. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.